conosco para mais uma aula de geografia, né? Dessa feita geografia ainda do estado de Alagoas. E hoje nós iremos falar um pouquinho sobre a economia do estado de Alagoas, né? Nós vamos nos movimentar um pouco sobre essa questão econômica do estado de Alagoas. Além da gente falar dessa questão econômica também do nosso estado, nós estaremos também fazendo alguns apontamentos aqui de alguns conteúdos que nós já passamos e que precisa, de vez em quando, a gente tirar algumas dúvidas que ficaram nele ou que possa acabar nos atrapalhando em alguma questão que a banca possa cobrar, porque às vezes esse conteúdo ele acabou tendo um duplo sentido, né? E aí a gente acaba perdendo um pouco essa atenção, tá bom, pessoal? Então, assim, muito obrigado novamente pela atenção e nós iremos começar a nossa aula, tá? Nós vamos falar dos aspectos econômicos. Nós falamos dos aspectos sociais do estado de Alagoas na última aula que nós tivemos, e nós falamos sobre a população do estado, como estava dividida essa população em todo o estado de Alagoas. Nós falamos de expectativa de vida, né? Falamos qual a expectativa de vida do alagoano, né? Falamos da diferença de expectativa de vida entre homem e mulher. Falamos que a nossa pirâmide etária ainda é uma pirâmide subdesenvolvida, né? Tem um subdesenvolvimento muito grande, isso porque o nosso DH é o 27º do Brasil, né? Então, nós temos um IDH um pouco ruim, e nós passamos por todos esses conteúdos na aula anterior. Falamos desses aspectos sociais, falamos, dentro desse aspecto social, a cidade que tem um maior contingente populacional, né? Então, nós podemos observar que esse maior contingente populacional ele estava ali na cidade de Maceió e na cidade de Arapiraca, tem outras cidades também, né? Mas que esse contingente populacional estava ali também por conta da oferta de mão de obra, da oferta na verdade, não de mão de obra, mas na oferta de emprego, né? Que, por sua vez, vai precisar dessa grande oferta de mão de obra, né? E esse aumento dessas cidades é ocasionado também por um processo migratório, que esse processo migratório acontece principalmente em busca de uma melhor condição de vida. Então, a cidade que tenha um suporte maior econômico, que oferte mais emprego, isso é um fator de atração, né? Que oferte mais emprego vai fazer com que haja um contingente populacional maior. E é o que nós podemos perceber que foi o que aconteceu entre as cidades de Maceió e as cidades de Arapiraca, tá bom, pessoal? Mas isso foi o que nós vimos nas aulas anteriores, foi o que vimos na aula passada. Hoje nós iremos falar do aspecto econômico do estado de Alagoas, como é que está baseado essa economia desse estado, né? Então, nós iremos falar de algumas características dentro dessa economia do estado de Alagoas. Mas antes de começar a falar dessas características, eu quero que a gente pense o seguinte, que fique ali na nossa mente, o nosso pensamento, né? Nós tivemos uma formação do estado de Alagoas, né? Uma independência, na realidade, do estado de Alagoas, que essa independência ela aconteceu um pouco de forma, podemos dizer assim, conturbada. Quando eu digo conturbada, porque o estado de Alagoas ele fazia parte da capitania hereditária, né, que o Brasil foi dividido, né, em algumas capitanias hereditárias, né, 15 capitanias, e a partir do momento que ele foi dividido, tiveram algumas capitanias importantes, né, como, por exemplo, a capitania de Pernambuco, que é que a gente vai falar, foi ocupada por Duarte Coelho, né, e tivemos a capitania de São Vicente, que foi a capitania de São Paulo, também com forte desenvolvimento da cana-de-açúcar, né? Então, a capitania também de Ilhéus,
né, que também é onde acontece ali a chegada dos portugueses no nosso país. Né? Então, nós temos essa história, isso é um processo histórico do estado de Alagoas. Né? Então, tivemos essa história. E no meio dessa história, a gente tem o estado de Alagoas, que está ali, é dependente de Pernambuco, porque está na capitania hereditária de Pernambuco. Né? Então, está ali nessa capitania, que a gente vai também poder chamar ela de Seis Marias. Né? Então, ela está ali, e o Brasil, né, juntamente com seus colonizadores, passaram por alguns processos de insurreição, de revoluções. Então, a gente sabe que, a princípio, Portugal e Espanha dividiram as terras brasileiras e passaram a ocupar essas terras. Né? De 370 léguas, nós temos 370 léguas de território brasileiro que foi cortado pelo Tratado das Tordesilhas, né? Ali pela Bula Papal, e que uma parte dessas terras ficou com Portugal, e outra parte ficou dividida para a Espanha. Né? Então, a gente teve essa divisão de terras. E a partir daí começou-se a exploração do nosso Brasil. Essa exploração ela começa a partir do pau-brasil. Né? Então, a gente tem, quando os portugueses chegaram aqui, pelo litoral, né? Que a formação do nosso país ela se dá ali pelo litoral. Então, chega pelo litoral, na Mata Atlântica, no bioma que pega essa parte que a gente chama do litoral brasileiro, que vai do Rio Grande do Norte até ali o Paraná, essa parte de Mata Atlântica, né? Que nessa Mata Atlântica tinha essa vegetação de pau-brasil. Esse pau-brasil, e uma das principais características dele era pela tinta, que acabava se colhendo dele, retirando dele, para atingir os tecidos daquela sociedade europeia que já usavam bastante roupas longas. Isso tem um outro processo histórico por trás disso. Se eu fosse falar, dava até um sinônimo de graça, né? Mas aquela galera que já se vestia muito com roupas alongadas e tudo, e que precisavam desse material retirado do pau-brasil, essa tinta, para atingir os seus tecidos. Então, a economia da Europa ela já estava existindo. Né? Tinha uma que a gente chama de balança comercial favorável, uma política protecionista. Né? Essa política era os países indo em busca de metais preciosos, indo em busca de riquezas, e além desses metais preciosos, dessas riquezas, os países da Europa precisavam também de colônias, de território, para que eles pudessem dizer que estavam dominando o mundo e desenvolvendo o sistema capitalista daquela época. Né? Então, eles chegaram aqui, meados do século XVI, né, em 1500, e quando chegaram, dividiram o nosso país por essas sesmarias ou essas capitanias hereditárias, como a gente conhece ela. E na qual o estado de Alagoas fazia parte dessa capitania de Pernambuco. Mas o que é que acontece? Em 1817, movido por algumas insurreições, né, como, por exemplo, a Holanda, ela veio para o nosso país e acabou entrando ali na capitania de Pernambuco, no Nordeste brasileiro, na realidade, e tomando ali aquele território por um período de tempo, né? Isso ocasionado por Domingos Fernando de Calabar, que fazia parte do exército lusitano, do exército português, né? E que conhecia muito o território nordestino de Pernambuco, e que acabou sendo um traidor e permitiu que a Holanda fizesse investidas e passasse a dominar o nosso território, né? Passasse a dominar esse território. Quando a Holanda passa a dominar esses territórios, já em Pernambuco já existia as plantações de cana-de-açúcar, o desenvolvimento da economia do nosso estado, do Nordeste, passa por esse processo da cana-de-açúcar. Então, já existia
né, esse desenvolvimento da cana-de-açúcar, né? Então, o que acontece? Portugal tinha impedido o comércio através de um pacto colonial, tinha impedido o comércio de cana-de-açúcar com a Holanda, e a Holanda fez investidas, né, e acabou tomando essa capitania de Pernambuco, de Portugal, né, e passou por um tempo dominando essa capitania, né? Então, o que acontece? A gente tem depois um movimento chamado de Insurreição Pernambucana, que esses movimentos eles surgiram através dos senhores de engenho, né, que estavam muito, como é que eu posso dizer? Eles estavam sofrendo muito com as cobranças de impostos dos seus engenhos, né, ocasionado pela Holanda e pela Companhia das Índias Ocidentais. Então, eles passaram a se organizar e a se revolucionar para tirar o domínio holandês aqui do Nordeste, né, e dessa economia do Nordeste. E, em meio a essa insurreição pernambucana, a gente tem o estado de Alagoas, que, através de Dom João VI, né, ele passa agora a se tornar uma comarca e acaba se tornando independente de Pernambuco. Isso aconteceu em 1817, né? 1817, o estado de Alagoas se torna independente. Quando ele se torna independente, a gente começa também a desenvolver a nossa produção aqui de cana-de-açúcar. E a partir daí também surgiram as primeiras cidades do estado de Alagoas. Então, vocês precisam muito, muito, de verdade, saber quais foram o início do povoamento do estado de Alagoas e o início da formação dessas cidades nesse estado, sabendo que as cidades elas têm uma função hierárquica, seguem uma função hierárquica, é uma característica, né? E o que é que nós vamos observar? Nós vamos observar que surgiram a Vila Pernambuco, né? Surgiu a Vila Pernambuco. Posteriormente, a gente tem Porto Calvo e Marechal Deodoro, né? Que, na verdade, não era conhecido como Marechal Deodoro, que era conhecido como Santa Maria Madalena do Sul, né? Era Marechal Deodoro, era conhecido por esse nome. Que depois, Marechal Deodoro se tornou a capital do estado de Alagoas, né? Então, a primeira capital do estado de Alagoas foi Santa Maria Madalena do Sul, hoje conhecida como Marechal Deodoro, né? E a gente tem um grande envolvimento também na geopolítica do Brasil, que a gente vai observar que o Marechal Deodoro, né? Marechal Deodoro da Fonseca, foi quem se tornou o primeiro presidente do país, né? Se torna esse primeiro presidente do país, é quem faz também com que ajuda ali na independência do nosso país em 1822, né? Então tem uma forte influência também aqui do estado de Alagoas. Opa! A primeira cidade de Alagoas que foi formada foi Pernambuco? Vila Penedo. Hã? Vila Penedo. Ah, foi Vila Penedo, né? Isso, Vila Penedo, tá? Que, na verdade, ainda não tinha um título de cidade, ainda se chamava Vila Penedo, tá? Como segue essa função hierárquica, ela ainda não tinha esse título de cidade. Depois é que ela vai adquirir esse título de cidade, tá bom? Certo. Então, a gente tem aí a formação dessas 3 cidades. E, a partir daí, a gente tem, vocês vão observar que essas cidades estão no leste alagoano, né? Então, vai observar que, estando ali no leste alagoano, elas também serão bastante importantes para o desenvolvimento da cana-de-açúcar, né? Que é o primeiro cultivo no nosso estado, no estado de Alagoas, que vai fazer com que gere economia para o nosso estado. Depois a gente vai desenvolver vários outros cultivos, mas a gente vai começar principalmente pela cana-de-açúcar. Então, tivemos a formação desses três redutos, né, que nós vamos chamar posteriormente de cidades. Tivemos essa formação. Então, o estado de Alagoas tem
a sua formação a partir da insurreição pernambucana, com a independência, em 1817, o surgimento dessas cidades, e essas cidades, principalmente Porto Calvo, por exemplo, vai ter um forte desenvolvimento no início aí, um forte desenvolvimento na produção de cana-de-açúcar. Sabendo, minha gente, que a cana-de-açúcar, ela começa a ser plantada no nosso país em 1536, e no Nordeste ela passa a se desenvolver muito em 1634, tá? A gente passa a investir muito nessa produção de cana-de-açúcar em 1634, a partir dessa década aí, a partir dessa data, né? Século XVII. Então, a gente tem essa formação dessas cidades, que a partir daí teremos também a partir daí o desenvolvimento desse cultivo, que é o cultivo da cana-de-açúcar. Então, a partir desse cultivo de cana-de-açúcar que nós vamos entender a economia do estado de Alagoas, os aspectos econômicos aqui do nosso estado, né, do estado de Alagoas. E a gente precisa entender que a economia, ela está dividida por 3 setores, está dividida nesses 3 setores. E esses 3 setores, eles vão levar os seus nomes originários, que serão o setor primário, setor secundário e setor terciário. Eita, William, parece tão redundante chamar setor primário, secundário e terciário, mas cada setor desse tem a sua característica, né? Cada setor desse tem a sua importância, e cada setor desse sobrevive um a partir do outro. Mas o setor primário vai estar muito interligado também ao setor terciário e vice-versa, né? Então, o primeiro setor da economia, como vocês estão vendo aí já no nosso slide, o primeiro setor da economia é o setor que está voltado para a agricultura e a pecuária, que nós vamos chamar de agropecuária, né? E ele também está voltado para o extrativismo, né? Esse extrativismo a gente pode entender como extrativismo vegetal e também como extrativismo mineral. Vai estar voltado para essas características. Então, o primeiro setor a gente vai chamar de setor da agricultura, o setor da agropecuária e o setor do extrativismo, tá? É o primeiro setor da economia. O segundo setor é o que a gente chama de setor de indústria. Mas essa indústria, ela será a indústria de transformação, tá? Porque a gente vai precisar muito, por conta dos produtos primários, né? Desses produtos primários, nós iremos precisar para fazer a transformação dos produtos primários, né? Então, a indústria de transformação, e também o segundo setor é o setor da indústria da construção civil, tá? Então, nós vamos chamar o setor de construção civil. É o segundo setor da economia. O terceiro setor vai ser o setor do comércio, né? Onde serão comercializados tanto que foi produzido pela construção civil, quanto que foi transformado pela indústria de transformação do setor primário, daquilo que a gente chama de matéria-prima, tá? Então, por isso que eu digo que eles estarão interligados um ao outro. Então, nós temos o comércio, que vai se desenvolver muito a partir do momento que a agricultura ou a agropecuária ela passa a se mecanizar também, né? Então, vai se desenvolver muito, vai haver uma intensificação na agropecuária através da mecanização, que vai ocorrer em 1940, né, essa mecanização. E a gente vai ter também, nesse terceiro setor da economia, o setor dos serviços. O que é os serviços, minha gente? O que eu estou fazendo hoje aqui é um serviço, né? Eu estou vendendo minha força de trabalho através desse serviço hoje, que é ministrar aula para vocês, né? Então, a gente vai ter um atendente de caixa de banco, ele estará enquadrado no setor dos serviços, né? E vários outros nesse terceiro setor da economia. Então, a gente tem a economia baseada e dividida por 3 setores, tá? Está dividida nesses 3 setores. Todos eles são importantes e cada um deles precisa um do outro para a sua existência, né? Não posso dizer sobreviver
mas posso dizer para a sua existência, tá? E aí, pessoal, a gente tem o estado de Alagoas que se desenvolveu a partir da agricultura e a partir do cultivo da cana-de-açúcar, né? A gente sabe que quando a gente fala em economia, o primeiro ponto que a gente pensa já é o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar, né? Fala estado de Alagoas, já pensa cana-de-açúcar. Porém, uma coisa que está acontecendo com o nosso estado é que nós estamos entrando num processo que chamamos de estagnação da produção da cana-de-açúcar, né? Nós estamos nessa estagnação dessa produção de cana-de-açúcar. Nós, há algum tempo, éramos o segundo estado maior produtor de cana-de-açúcar no ranking do Brasil. Éramos o segundo estado que mais produzia cana-de-açúcar. Depois nós descemos para o terceiro estado, perdendo para São Paulo e Santa Catarina. E, posteriormente, hoje, nós estamos em uma 7ª posição como produtores de cana-de-açúcar. Então, estamos hoje numa estagnação. O que está acontecendo? Estamos fechando as usinas, né? As usinas estão sendo fechadas, e isso está acontecendo pelo seguinte motivo: como a gente no nosso IDH, né? IDH, nós somos um dos piores IDH do Brasil. Isso é porque existe uma falta de investimento. E por que nós passamos por essa estagnação no cultivo da cana-de-açúcar? Porque estamos procurando, né? Procurando um outro cultivo que tenha mais rentabilidade e menos gasto, né? E isso por quê? Porque o cultivo da cana-de-açúcar hoje, ele precisa de uma tecnologia, precisa de investimento tecnológico. O campo passa a ser mecanizado. As leis ambientais proíbem hoje as queimadas para que se faça o corte da cana-de-açúcar, né? Então, há essa proibição também. E o que faz com que, a partir daí, né, a partir desse caminho, né, a partir desse motivo, a gente pare com essa produção da cana-de-açúcar, né? Inclusive, você vai olhar engenhos e usinas na região norte do nosso estado, Porto Calvo, foram fechados, estão sendo fechados, fazendo com que haja essa estagnação dessa cultura do nosso estado, tá? E isso, volto a dizer, pela falta de investimento, né? Falta de investimento, principalmente em mecanização. Hoje, praticamente toda a agropecuária, para que haja desenvolvimento, ela precisa ser mecanizada, né? Então, praticamente tudo é mecanizado. Importantíssimo dessa mecanização é a gente olhar a produção agrícola, por exemplo, dos Estados Unidos, que é dividida em cinturões, né? E que essa agricultura nos Estados Unidos, ela é muito mecanizada e com muita tecnologia, né? E essa tecnologia faz com que haja fortes investimentos. Por exemplo, os Estados Unidos é o primeiro país no mundo maior produtor de agricultura. Então, a gente tem Estados Unidos algodão, o cinturão do algodão, o cinturão do milho, o cinturão dos laticínios, né? Então, da hortifruticultura. A gente tem um forte desenvolvimento da agricultura dos Estados Unidos por conta desse investimento em mecanização, o que no estado de Alagoas tem faltado, né? E por ter faltado nesse estado de Alagoas, o que acaba fazendo com que haja uma estagnação dessa economia, tá? Desse cultivo, né, de cana-de-açúcar, que desenvolve também a economia do nosso estado. Então, por desenvolver essa economia, nós tínhamos um forte desenvolvimento a partir da agricultura. Mas hoje as funções se inverteram também. Você vai observar que o PIB do estado de Alagoas, né, o PIB do nosso estado, com relação aos setores de atividade, a gente vai ver que o que gera um maior PIB para o nosso estado hoje é o setor terciário da economia do estado de Alagoas. E o setor terciário qual é? É o setor dos serviços e o setor do comércio, né? Então, o PIB, para quem ainda não tem uma noção, a gente chama de produto interno bruto, e esse produto interno bruto, ele é a soma
a soma de todas as riquezas do nosso estado, tá? Então, o terceiro setor da economia é o que gera mais PIB para o estado de Alagoas, né? E a partir daí a gente vai observar também o quê? No estado de Alagoas, assim como a maior parte dos estados do Nordeste, eles sobrevivem muito da administração pública, né? Então, muita gente trabalhando nas prefeituras, né? No comércio, nos serviços e na administração pública, né? Então, por isso que nós temos uma base econômica muito voltada para esse setor terciário da economia, né? E a gente tem 24,5% está também voltada para o setor secundário, né? Que é o setor da construção civil, que tem se desenvolvido muito também, não só no estado de Alagoas, mas em todo o país, o setor da construção civil e o setor da indústria de transformação, né? Esses 24% está nesse segundo setor. E apenas 6%, olha só, a agricultura contribui hoje apenas 6% para o PIB do nosso estado, tá? Mas, gente, o que a gente pode observar? Que o IDH do nosso estado é o pior, né, do Brasil, na 27ª posição, contando com o Distrito Federal. Desculpa. Ele é o pior do Brasil, mas o PIB, no PIB, nós ocupamos a 20ª posição, tá? Então, veja só aí, olha, o mapinha. No PIB, nós ocupamos a 20ª posição. O nosso PIB é uma produção para o Brasil de 0,8%, né? E o nosso PIB, ele contribui, né? Nós temos uma contribuição de 54 bilhões, né? Para o Brasil. Então, estamos na 20ª posição. Qual é o pior PIB do Brasil? O pior PIB é o PIB de Roraima, tá? Então, tá aqui em cima, no nosso mapa, aqui, ó, para quem estiver vendo a minha setinha, Roraima. O pior PIB do nosso Brasil é Roraima, né? E o estado de Alagoas ocupa a 20ª posição. Muito cuidado, gente, com isso. A prova, as questões que possa vir, pode trazer uma confusão para a sua cabeça com relação a isso, né? Como assim essa confusão? Como nós estamos muito ligados que o IDH do estado de Alagoas é o pior IDH do estado, né? Está na 27ª posição, e a gente sabe o que é que mede o IDH, esse Índice de Desenvolvimento Humano, que é a expectativa de vida, a taxa de analfabetismo e a renda per capita, né? Então, expectativa de vida, educação e economia. A gente pode acabar pensando que, se o IDH é o pior, o PIB do estado de Alagoas também é o pior. Mas não, tá? A gente vai ter o PIB do estado de Alagoas na sua 20ª posição. Não é um dos melhores. Eita, nós estamos ali, somos muito bons, mas nós temos hoje, nós estamos passando hoje de alguns estados, né? Então, podemos dizer que o nosso PIB, ele é um PIB bom, tá? Um PIB bom e que vai ocupar essa 20ª posição, tá? Estou repetindo isso por quê? Porque quero realmente que vocês gravem isso na mente de vocês. Gravem mesmo essa questão. Diferença de IDH e diferença para o PIB, tá certo? Gente, eu só quero trazer aqui, abra um parentezinho aí, tá? A gente vai voltar à economia, mas eu quero aqui trazer também uma informação importante para vocês. Nós temos memorizado hoje em nossa mente, né, as cidades do estado de Alagoas, que são as cidades mais populosas, tá? Falando dessa questão de cidade. Mas eu quero que vocês façam uma diferença, tá? O que a gente pode acabar confundindo? Quais são as maiores cidades do estado de Alagoas? E aí, quando eu falar das maiores cidades do estado de Alagoas, nós estaremos falando das cidades em área territorial, tá? Então, cidades em área territorial é diferente das cidades com maior número de população, com maior número de habitantes, tá? Então, eu coloquei isso aqui porque eu estava respondendo umas questões
e respondendo aquelas questões, me surgiu uma luz, assim, uma ideia, né, de quando estava respondendo essas questões, de que nós poderíamos acabar confundindo, né, confundindo essa questão de maiores cidades com maior população, né? Por exemplo, uma questão da prova poderia cobrar quais são as maiores cidades do estado de Alagoas e a gente, por confusão, colocar que são Maceió, Arapiraca, Rio Largo e Palmeira dos Índios, tá? O que nós temos que pensar? Que essas cidades, elas são as cidades mais populosas do estado, né? Que têm um forte desenvolvimento e são as cidades mais populosas do estado, em número de habitantes, né? Número de habitantes. Mas em área total, nós temos outras cidades em área total. Então, em número de habitantes, as cidades com mais habitantes são, em primeiro lugar, a cidade de Maceió, em segundo lugar, Arapiraca, posteriormente Rio Largo, e depois Palmeira dos Índios. São as cidades com maior número de habitantes, maior percentual de habitantes, sua população absoluta. Mas as cidades em extensão territorial, em área territorial. Quais são as maiores cidades em área territorial? Só para ver que vocês estão aqui ligados comigo. Eita, estou aqui, estou ligado com o professor Williams. Alguém pode me citar uma, não precisa ser na ordem, mas me cite uma cidade aí em... É uma cidade grande também, tá? É uma cidade grande, vai estar logo abaixo da cidade de Traipu, tá? Ela é também uma cidade grande. Mas olha só, vamos ver as cidades, as maiores cidades do estado de Alagoas são Mata Grande, tá? Mata Grande, ela tem 908 quilômetros quadrados. Vou colocar aqui logo para vocês verem, para vocês observarem, tá? Mata Grande, Penedo, né? Coruripe, Traipu e Pão de Açúcar, né? Elas são as maiores cidades do estado de Alagoas, tá? São as maiores cidades do nosso estado. E as menores cidades? As menores cidades, a menor mesmo do estado de Alagoas é a cidade de Santa Luzia do Norte, tá? E isso eu estou falando em área, tá bom? A menor cidade em área é Santa Luzia do Norte. Mas as menores cidades, nós temos a cidade de Palestina, Satuba, Coqueiro Seco e Santa Luzia do Norte, tá? São as menores cidades do estado de Alagoas. Então, gente, coloquei isso aqui, tá? Abri esse parêntese aqui para a gente acabar não confundindo população com área territorial, tá? Isso é só para não existir essa confusão. Isso aí. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, né? Isso é muito bom quando a galera começa a comentar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na mensagem. Eu já vi que a Maiara, ela falou assim, ó, Arapiraca nem está na lista, já em população fica em segundo lugar. Tá vendo, Maiara, o porquê de eu acabar me preocupando com relação a isso? Com relação à área territorial, realmente a cidade de Arapiraca, ela não vai estar nessa lista, né, com relação a essa área territorial. Mas já com relação ao número populacional, contingente populacional, ela já está na lista. Então, a gente poderia acabar confundindo. Vai que a questão perguntar assim, as maiores cidades do estado de Alagoas, e a gente, por aquele pensamento de população, imaginar assim, Maceió, Arapiraca, né? Então, assim, estou satisfeito, né? Eu já consigo ficar satisfeito que um dos meus objetivos nessa aula eu já consegui alcançar, que é desfazer essa confusão, que a gente poderia acabar com essa confusão, né? Então, perfeito, maravilha, tá? Minha gente, uma outra coisinha, porque na aula anterior também acabei fugindo a esse conteúdo, tá? Acabei fugindo desse conteúdo. Uma outra coisinha que eu queria que vocês colocassem na mente de vocês e que vocês soubessem
de verdade aqui, tá? É a nossa população indígena, tá? Então tem uma importância muito grande a população indígena, não só para o estado de Alagoas, como para o Brasil, né? Vocês sabem, os indígenas que a gente vai chamar de índios, mas que na verdade eles são nativos, né? São as primeiras populações, os povos que já existiam aqui antes do processo de colonização, né? Então são os nativos que já existiam aqui, e esses nativos eles têm a sua área preservada por lei, né? Tem uma proteção das suas áreas pelo Estado e pela União Federativa também, tá? Então foi algo que eu não falei na aula anterior e que eu queria fazer esse comentário, né? Aqui no estado de Alagoas nós temos uma população indígena, né? Que são os jeripancós, os carapatós, os cariri-chocó, os tingui-botó, os uaçu e os chucurus cariris, né? São as reservas indígenas que são protegidas. Por que eu digo protegido? Tem um território que é delimitado para esse povo, que não pode ser ocupado por uma outra população, a não ser que eles dê autorização de que eles possam ocupar, né? Não pode ser ocupado por outro tipo de civilização, e, ao mesmo tempo, esse território não pode, por exemplo, ser um território cedido para um grande latifundiário, porque eles são para o desenvolvimento dos nativos aqui, nesse caso da nossa região, mas também existem com todo o Brasil, tá? Então, para que vocês fiquem aí mais ligados, tá? Os jeripancós, eles estão localizados ali na cidade de Pariconhas, no sertão alagoano, tá? São os jeripancós. Os cariri-chocó, eles estão localizados ali, na cidade de São Brás e Porto Real do Colégio, né? Os cariri-chocó. Aí a gente tem os carapatós. Os carapatós estão ali na cidade de São Sebastião, localizado na cidade de São Sebastião. E a gente tem os tingui-botó. Eu acho que vocês conhecem essa tribo indígena, que está aqui bem pertinho da gente, né? Os tingui-botó. Eles estão ali na cidade de Feira Grande e Campo Grande. A gente tem os chucurus cariris, que estão ali na Mata da Cafurna, em Palmeira dos Índios, chucuru cariri, e nós temos os índios uaçu. Os índios uaçu, eles estão localizados em Joaquim Gomes, Novo Lino e na cidade de Matriz do Camaragibe, tá? É a localização desses índios. Então, eu abri abri um parênteses nessa aula para acabar explicando algo que a gente não conseguiu explicar na aula anterior. Tá, pessoal? Então, grava isso aí, tá? Esses povos indígenas que existem aqui na nossa região. Acho que, não sei se foi por querer ou sem querer, mas tem Quitéria Silva que levantou a mão. Pode falar, Quitéria. Se você poderia repetir para mim sobre os índios que são localizados nessas regiões aí, que eu não peguei direito, aí São Sebastião, São Brás, Feira Grande. Certo, Por favor. posso sim. Em São Sebastião, nós temos os índios carapatós, tá? Lá de São Sebastião, os carapatós. Nós temos os tingui-botó, que estão localizados na cidade de Feira Grande, né? Feira Grande, Campo Grande. Feira Grande e Campo Grande, eles fazem limite nessas cidades, e eles estão localizados no limite entre essas duas cidades. Essas cidades de Feira Grande e a cidade de Campo Grande são os tingui-botó, tá? Os jeripancós... ali, mais ou menos ali em Olho d'Água, né? Que chama Olho d'Água do Meio, né? Que eles estão localizados bem ali. Isso aí. Fica entre Feira Grande e Campo Grande. Isso aí, muito bem, muito bem. Tem um outro localzinho. Ai, Jesus, acabei me esquecendo o nome. São Sebastião.
meio complicado também, que faz o limite entre Feira Grande e Campo Grande. Professor, assim, muito assunto na cabeça, a gente acaba esquecendo um pouquinho, mas quando eu me lembrar, eu digo a vocês, tá bom? Mas é isso aí, muito bem, localizado ali também naquela região de Olho d'Água do Meio. Em São Sebastião, a gente tem os índios Carapatóis. São Brás, quer dizer. São Brás, nós temos os Cariri-Chocó. Cariri-Chocó. Chocó. Isso aí, em São Brás. Tá? Ó, esse de Palmeira dos Índios, eles são muito conhecidos. Muito conhecido mesmo. E por que eles são conhecidos? Porque o líder dessa tribo indígena, ele fez parte do roteiro daquela novela da Globo chamada Velho Chico. Não sei se vocês lembram, não está lembrado, né? A novela Velho Chico, na qual morreu o Domingos Montanhé, que morreu nos últimos capítulos da novela, quando foi tomar um banho ali na cidade de Piranhas, e não conhecia muito bem o movimento do rio ali e acabou morrendo, tá? Então, o líder dessa tribo indígena de Palmeira dos Índios, ele fez com que a tribo ficasse muito conhecida porque ele participou dessa novela. E essa tribo é a tribo Chucuru-Cariri. Chucuru-Cariri, de Palmeira dos Índios, lá da Mata da Cafurna. Tá? Inclusive, eu, enquanto cursava geografia, fiz uma visita a essa tribo indígena também, né? Estive lá fazendo visita a eles. E, por último, né, nós temos os índios Açu, né? Os Açus estão ali em Joaquim Gomes, Matriz do Camaragibe e Novo Lino. Muito bem. Pronto, minha gente. Muito bem. Queria fechar o que eu acabei não passando na última aula, né? Então isso me deixou um pouquinho preocupado, por isso que eu passei para vocês. Como vocês já viram, como eu já falei, informei a vocês, né? Aí nós podemos observar que o PIB do nosso estado, o PIB do estado de Alagoas, está aí 68%, está no terceiro setor da economia, 24% no segundo setor e 6% no primeiro setor, e eu já passei a característica desses setores para vocês. Quais são os principais produtos agrícolas do estado de Alagoas, né? Quais são os principais? Eita, faltou eu colocar um aí, né, que eu não coloquei, mas vocês podem anotar no caderninho de vocês. Primeiro de todos, nós temos a cana-de-açúcar, né, gente? Mesmo que nós estejamos num processo de estagnação, nesse processo de estagnação desse cultivo, mas ela é o primeiro de todos, foi o principal desenvolvimento econômico do estado de Alagoas, voltado para a agricultura, foi a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, e nós temos mais dois, que foram os mais importantes, que são ainda cana-de-açúcar, o coco da Bahia, tá? O coco da Bahia. Vocês podem olhar o nome aí, Bahia, tá escrito desse jeito mesmo, é desse jeito mesmo, tá? Sem o H. Mas nós temos o coco da Bahia e nós temos a mandioca, tá? Então, são os principais produtos do estado de Alagoas, tá? Esses principais cultivos, na verdade, do nosso estado. Temos desenvolvimento com outras coisas, Williams? Temos exploração de petróleo, né, em áreas territoriais aqui do estado de Alagoas. Marcelo, eles não estão em ordem, tá? Os que eu vou o que eu quero que você entenda em ordem ou como principais são esses que eu acabei de falar: a cana-de-açúcar, o coco da Bahia e a mandioca. Segue também essa ordem, tá? Cana-de-açúcar, coco da Bahia e mandioca. Ó, é importantíssimo você saber desses três. Os outros é super mais fácil, tá? A gente
vai saber que tem o desenvolvimento desses produtos aqui no estado, super mais fácil, mas é importantíssimo que você saiba desses 3, porque provavelmente uma questão ela pode cobrar esses 3 principais produtos, tá bom? E a gente tem aí, em menor quantidade, o arroz, o feijão, a mandioca, o milho. Aí a gente pode parar e pensar o seguinte: lembram que eu disse que a cana-de-açúcar está em estagnação, né? Que a gente acabou descendo no ranking e nós hoje somos o 7º estado em produção de cana-de-açúcar. Isso por quê? Porque hoje nós temos um processo de, eu posso dizer assim, insurgência, né? Que é o milho. O milho ele está passando a ter um forte desenvolvimento desse cultivo no estado de Alagoas, né? E por que isso, gente? Porque é mais barato, né, para plantar, é mais barato para colher, então é mais barato o custo-benefício, né? Você gasta menos e arrecada mais, diferente da cana-de-açúcar. Só para vocês observarem, quando eu estava hoje pensando na aula que iria dar a vocês, eu parei hoje ali, aqui em Lagoa da Canoa, quando vinha do meu outro trabalho, eu parei e fui comprar um milho. E a gente, para ver o quanto que o milho está em ascensão, né? Quanto que ele está em ascensão. Que o cara que eu estava comprando milho, né, ali no centro da cidade, ele estava conversando com a outra pessoa e na conversa a pessoa perguntava: e aí, você plantou fumo esse ano? Né? Você plantou fumo? E aí ele disse assim: rapaz, não plantei, é muito gasto fumo, e a gente não está conseguindo tirar o lucro desse fumo, e no lugar do fumo eu plantei milho. Minha gente, vocês conseguem entender o que é isso? Eu, enquanto professor de geografia, fiquei observando aquela fala, pensando na aula com vocês, né? Tá vendo aí? A cultura, o cultivo do milho está passando por um processo de ascensão no estado de Alagoas. A cana-de-açúcar vai para a estagnação e o milho vai para um processo de ascensão, tá? Então a gente tem aí o milho, o abacaxi, a laranja, o algodão e o fumo. É certo que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas o fumo, vocês sabem, né, que Arapiraca era a capital do fumo, conhecida como a capital do fumo, lá nas décadas de 70, né? E hoje, a partir das décadas de 90, com crises que o nosso país passou, crise econômica, desvalorização da moeda, e a gente produz muito fumo para exportação, o fumo em folha mesmo, para exportação, principalmente para a produção de charuto na Europa, né, por conta dessa crise econômica do nosso país, desvalorização da moeda do nosso país, a produção de fumo de Arapiraca e do agreste alagoano, ela diminuiu drasticamente, né? Diminuiu drasticamente, e vocês já conseguem observar isso, saber isso. Hoje nós não temos mais aquele sinônimo de Arapiraca é a capital do fumo, porque o fumo está em decadência agora. Inclusive tem um livro do professor Zezito Guedes, lá na Casa da Cultura, em Arapiraca, tem esse livro, e o professor Zezito Guedes ele escreve um livro, e o título do livro é Acabou-se o Fumo. Ele traz histórias, né, das destaladeiras de fumo, mas ele faz com que a gente repense, a gente passe a pensar nesse cultivo que acabou entrando em decadência e que foi um forte desenvolvimento também para o agreste alagoano, principalmente para aquilo que a gente chamava de agricultura de subsistência, né? A gente sabe que grandes latifúndios não plantavam fumo, mas a agricultura de subsistência do agreste alagoano sobreviveu muito a partir do cultivo do fumo, não é isso? Então tá aí, ó, minha gente. Uma outra coisa que nós temos aqui, além desses cultivos da agricultura,
nós temos no estado de Alagoas também a exploração do petróleo e do gás natural, né? Temos esse destaque no estado de Alagoas. Eu li uma carta do então senador Arnon de Melo, na época, ele fazia uma carta para o Senado Federal, Arnon de Melo, e ele pedia naquela carta que a Petrobras ela não parasse de fazer o seu investimento aqui no estado de Alagoas, que naquela época a Petrobras ela tentou furar o seu primeiro poço no litoral alagoano, e foi uma tentativa que eles simplesmente acabaram se frustrando com essa tentativa, porque eles não encontraram petróleo. E hoje nós temos uma grande reserva de petróleo. Vocês sabem que o Nordeste foi descoberto o pré-sal ainda no governo anterior da presidente Dilma Rousseff, né? Foi descoberto o pré-sal, que tem abaixo desse pré-sal uma forte reserva de petróleo, mas aqui no estado de Alagoas, em áreas territoriais, tá? Nessas áreas territoriais, eu digo área territorial interior do continente, nós temos também exploração de petróleo pela Petrobras aqui em áreas territoriais. Você vai ali para o aeroporto de Rio Largo, né? Um aeroporto Zumbi dos Palmares, e você passa em regiões como Satuba, por exemplo, né? Regiões como Satuba, Pilar, você vê ali algumas placas, né? Algumas placas indicando aqui nós temos obra ou maquinários da Petrobras, né? Isso é fazendo a exploração do petróleo e também do gás natural, tá? Então, olha só para a gente ver o quanto que contribuiu para o PIB do estado de Alagoas. A cidade do Pilar, né? Cidade do Pilar, a gente teve uma exploração de 18 milhões. Nós conseguimos arrecadar 18 milhões de reais com a exploração de petróleo no Pilar. No Coruripe, 12 milhões. Marechal Deodoro, a gente tem 12 milhões. São Miguel dos Campos, 12. E Maceió, 11 milhões, tá? E isso, gente, é em área territorial mesmo, tá? Então, há também aqui no estado de Alagoas essa exploração do petróleo e do gás natural, que contribui também para a economia do nosso estado. Uma outra coisa a gente também faz uma exploração muito grande. Vocês com certeza tiveram muita informação no caso da Braskem, né? A Braskem é uma empresa mineradora, né? E que, no caso, ela fez uma exploração muito grande ali na cidade de Maceió, na exploração da salgema, né? Essa salgema que posteriormente ela vai se transformar em produtos químicos, cloro mesmo, né? O cloro completamente virgem, que é retirado ali da salgema, e que é utilizado na Europa, né? A gente faz uma exportação muito grande dessa salgema para a Europa, tá? Inclusive, não sei se vocês tiveram informação ou puderam observar que a Braskem, ela cavou tantos poços ali na cidade de Maceió, que uma grande parte dos bairros de Maceió tiveram que ser desocupados porque eles estão afundando. A Braskem retirou dali o mineral, né, os minérios, na verdade, não mineral, os minérios, que precisava, principalmente de salgema, e acabou não repondo essas escavações, né? E aí nós tivemos uma forte característica intensa climática no nosso estado, e alguns bairros ali acabaram afundando, o que os cientistas, geólogos, geógrafos, eles já falaram que esses bairros vai chegar um momento que eles vão afundar mesmo, de verdade, né? Então, o bairro do Pinheiros, o bairro do Mutange mesmo, Bebedouro, foram os bairros onde houve-se muito a exploração de salgema aqui no estado de Alagoas, tá? Então, essa exploração de salgema também, ela contribuiu para o desenvolvimento econômico do nosso estado, tá certo?
Olha aí, pessoal. Isso foi um gráfico que eu peguei, né, fazendo minhas pesquisas. Esse gráfico que eu peguei na produção de cana-de-açúcar, tá? O estado de Alagoas hoje se encontra... O estado de Alagoas hoje se encontra em sétima posição, tanto na produção quanto na transformação da cana-de-açúcar também em etanol e em biomassa. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa e vocês precisam gravar muito isso. Nós no ranking, descemos para a sétima posição, tá? Em produção de cana-de-açúcar, mas nós somos o estado que mais exporta açúcar para a Rússia, tá? Então, a Rússia, ela compra açúcar aqui do nosso estado, né? O açúcar da Rússia, ele é praticamente um açúcar brasileiro e principalmente alagoano, tá, gente? Então, grava isso aí no caderninho de vocês, tá? Luciene falou uma coisa aqui. Vamos lá. Será que já se pode falar que Arapiraca foi conhecida como terra do fumo? Sim, sim, até a década de 70, por exemplo, né? A gente ouviu muito falar isso em 2000, mas quando a gente faz esse estudo de caso mais avançado, a gente vai perceber que a partir de 90 começou a decadência do fumo, né? E nessa segunda década dos anos 2000, a gente vê que o fumo ele tem perdido seu espaço. Mas a gente pode sim falar que Arapiraca era conhecida como a terra do fumo e principalmente era a capital alagoana do fumo, né? Então, você ia para qualquer outro estado e o pessoal, você é de onde? A gente costuma dizer, a gente sai de Lagoa da Canoa, vai para outro estado, a gente não costuma dizer assim, eu sou de Lagoa da Canoa, porque parece que o pessoal não conhece, né? Então a gente costuma dizer assim, você é de onde? Sou do estado de Alagoas, mas de qual cidade? Sou da cidade de Arapiraca. E quando fala Arapiraca, a galera lá fora diz assim, eita, a terra do fumo, não é isso? Então, é esse o entendimento que se tem, porque Arapiraca teve esse forte desenvolvimento. Inclusive, você vai olhar nos acervos turísticos, né? Eu vou ter que falar, minha gente, que é o que está no livro, tá? Você vai olhar nos acervos turísticos, um dos acervos turísticos do estado de Alagoas, que está aqui na cidade de Arapiraca, é a folhinha, né? Aquela folhinha que tem ali quando a gente vai pegar a rodovia, a duplicação da rodovia José Alexandre, né? Tá ali como uma das imagens de um acervo turístico. É a folhinha, né? Que faz sinônimo ao fumo de Arapiraca, né? A gente sabe que a empresa alemã, né, que situava assim ali Arapiraca, fechou uma grande parte da empresa, né? Assim como ela também fechou aqui uma grande parte também da empresa aqui em Lagoa da Canoa. Quem levantou a mão pode falar? Ô, professor, mas a gente falando sobre isso aí, sobre o fumo, mas a primeira fábrica que chegou foi em Lagoa da Canoa. Aí Arapiraca foi que tomou conta, né? Eu acho, Sim, assim, eu tenho isso, eu tenho para mim que seja assim, porque aí a cidade de Lagoa da Canoa ficou em segundo plano, quer dizer, todo mundo só fala Arapiraca, não é? Não sim, é isso? assim, Se não falha a minha não, memória. na realidade a gente vai pensar o seguinte, a fábrica na verdade, de transformação desse fumo, né, de curagem, a gente chama de cura da folha do fumo. Ela chegou primeiro na Bahia, né? Chega lá na Bahia e depois ela vem para cá, para a cidade de Lagoa da Canoa, né? Mas Arapiraca também já tinha a sua fábrica de fumo, que era a que a gente conhecia como Capa, tá? Então, assim, a gente já tinha também essa fábrica de fumo, né? E a gente coloca Capa. Arapiraca também como destaque, porque Arapiraca ela é a capital do Agreste, entendeu? Então, assim, por isso que a gente não destaca tanto Lagoa da Canoa. Isso aí, porque antes você falou em Capa, mas existia também a Tamarama.
que era filial daquele de Lagoa da Canoa, que era feito lá e Isso, não teve muito processo, né? E ficou e progresso e isso veio para aí. Lagoa da Canoa. Isso aí. Inclusive, hoje você sabe que a indústria de fumo de Lagoa da Canoa, hoje ela é chamada de Universal, né? A É, Universal, mas que era antigamente a Hermotabarama, Tabacos do Brasil e isso, Companhia Limitada. isso. Não é Era, isso? Então, era é isso isso. aí. Mas assim, é, ó, eu sei dessa questão da cidade de Lagoa da Canoa, que a gente hoje, a gente pode dizer que ainda nós hoje superamos Arapiraca nessa exportação do fumo, tá? Nessa produção do fumo aqui na cidade de Lagoa da Canoa. Inclusive, hoje nós temos, eu já vi, já pude perceber, algumas vezes que fui ao trabalho de transporte coletivo, eu já pude perceber uma galera que pegava o transporte para vir para a Lagoa da Canoa para trabalhar, uma galera de Arapiraca, para vir para a Lagoa da Canoa para trabalhar na fábrica de fumo aqui da cidade de Lagoa da Canoa, tá? Mas assim, Mas ainda infelizmente, tem, ainda existe ainda. isso, mas infelizmente por questão geográfica, tá? Quando geográfica eu digo essa questão geopolítica, por essa questão Isso. geopolítica, aí a gente tem o sinônimo de Arapiraca como a capital do fumo, porque É, Arapiraca é uma região intermediária, né? E é isso. a capital do Agreste e é a região imediata na qual está inserida a cidade de Lagoa da Canoa, entende? Eu entendo isso, assim, e tem uma época, teve uma época aí nos anos 80, no final dos anos 90, eu acho. Eu não lembro muito bem qual era a data. Eu sei que eu trabalhava aí em Arapiraca, que Lagoa da Canoa superava, era na questão econômica, Do de fumo. economia, né? Superava Arapiraca, Lagoa da Canoa. A Na renda dela era questão, bem, era. você fala na questão do fumo, não é isso? Sim, sim, na questão, não, na questão não era na questão do fumo, era em renda. Pronto, era isso mesmo, por causa da renda do fumo. Porque Da tinha renda do bastante fumo, gente. tá? Ó, É, é Luciene, né? não, não é Luciene, não. É não? Que tá Quem é? falando, não, é Quitéria. Quitéria. Pronto. Ó, Quitéria. Deixa eu te dizer uma coisa. Na questão econômica geral, então pode pensar que Lagoa da Canoa superou a Arapiraca, tá? Na Foi questão uma época, não foi? Não, não estou dizendo agora, não, que agora na renda na renda, ela hoje, né? Que era um polo que vinha todas abastecia todas essas regiões aqui, quase toda a região do Nordeste. Ela abastecia aí, tinha, né? Mas hoje acabou tudo. Esse polo aí acabou, foi tudo. Arapiraca até essa feira, não sei se você lembra aí nos anos 90 para 2000 aí, a feira de Arapiraca acabou, que ali era uma feira e tanto aí. tinha a maior Hoje feira, era era a a maior maior feira feira que tinha, que todo do mundo falava aqui. Eu conheci muita gente de fora, muita gente isso. de fora aqui em Arapiraca, que vinha A de maior fora. feira do Agreste Alagoano. Isso, Inclusive, era isso. é por isso que eu quero que você pense em Arapiraca como esse polo de desenvolvimento. Por quê? Porque o Ah, hoje é. fumo, você vai se lembrar também que a questão da venda do fumo, a gente pegava o fumo para vender em bola na feira de Arapiraca, né? Isso. Então a gente ia ali para a feira de Arapiraca, todos os produtores de fumo aqui de Lagoa da Das Canoa, eles regiões. já pensavam ali na feira de Arapiraca para vender aquelas bolas de fumo, né? Hoje a gente Com pode certeza. pensar também que um dos maiores produtores de fumo em bola, ele infelizmente faleceu, né? Ali na Covid-19 também, né? É. E aí acaba o fumo entrando para uma decadência muito grande também por conta disso, né? Que esses compradores de fumo, eles ou deixaram, desistiram, Não. e eles, a gente tem a morte, eu esqueci o nome de um dos maiores compradores de fumo, né? Que ele acabou falecendo É, também. eu sei. Eu tô esqueci o nome dele, estou tentando lembrar aqui o nome dele, mas eu não consigo. Isso, ele acabou O da falecendo, né? Aurelina, que tinha, não é Aurelino, não era um deles. Isso. A gente tem também, por exemplo, No o outro, seu. outro chamava de Aldelmo, também que eu conheci ele. E Também. nós temos aqui também
aquele senhor que mora hoje ali do lado da Aurelino. O Aurelino está vivo, sim, mas houve um que o morreu Adelmo. agora na pandemia do Covid-19, tá? Eu acabei esquecendo o nome dele, mas vou lembrar depois, tá? Então, a gente tem hoje também aquele senhor que mora ali do lado daquela MC Móveis, não é? Que ele Isso. também era um forte comprador de fumo, e hoje ele também parou essa A atividade, essa maioria das compra de pessoas já fumo, pararam. né? Então, assim, a decadência do fumo ela vai a partir daí. Agora, né? Olha só, já que a gente entrou nesse assunto, deixa eu só então caracterizar isso, essa questão dessa decadência do fumo. Por que houve essa decadência do fumo? Porque, volto a dizer, o nosso fumo é para exportação, né? O nosso fumo é para a produção do charuto, né? Na Europa, ia principalmente para a Alemanha, tá? Para a produção de charuto, né? E aí a gente teve nas décadas de 70 também, dá para fazer, consegue fazer essa ligação. Gente, eu me lembrei de uma coisa aqui muito massa, muito, muito mesmo. Lembra, gente, que uma pessoa, quando fumava um cigarro ali, década de 70, ele tinha um Meu pai foi sinônimo. fumante também, eu lembro. Meu pai foi fumante. Vocês lembram que ele tinha, o cara que Lembro, tô fumava falando isso aí. cigarro, ele tinha um sinônimo de que ele era um cara que era um descolado, que ele seria um cara rico, era como se fosse sinônimo de riqueza. Não sei se vocês vão se lembrar aqui junto comigo, mas quando eu faço minhas pesquisas, meus estudos relacionados a isso, a gente pode até observar alguns filmes de época. Você sempre vai ter um cara fumando ali, com um cigarro na boca, dando um sinônimo de que ele era um descolado da sociedade. Entende? Então, assim, essa produção do fumo, nessas décadas, ela também era muito incentivada pelo consumo dessa galera. Entende? Essa galera que consumia muito fumo, através do cigarro, em forma de charuto, né? E a gente houve também um forte desenvolvimento a partir de políticas públicas de saúde, proibindo também o pessoal de consumir esse fumo por conta dos mais diversos problemas que ele ocasiona, né? E ocasionou em muitas pessoas e continua ocasionando. Mas a gente pode pensar nisso também, nesse forte desenvolvimento até a década de 70, por essa característica dessa população, essa característica de consumir esse fumo. E hoje não temos mais essa característica. Você vai até olhar ali um maço de cigarro, né, uma carteira de cigarro, antes de você consumir, ela já tem ali no rótulozinho um Ministério da Saúde dizendo: fumar causa isso, fumar causa aquilo. Muito bem. Ainda aqui na nossa região, nós temos como grande comprador de fumo o Grupo Maratá, mesmo. Isso aí, tá? Nossa região, a gente tem muito. Quem compra ainda o fumo da nossa região. Mas, volto a dizer, fumo em decadência aqui na nossa região, tá? Contribui ainda para o PIB do nosso estado, mas ele começou por essa decadência, o que vai chegar no momento que a gente vai ter pouquíssimas mesmo, plantações de fumo, tá, gente? Então, assim, você percebe hoje que o fumo embola, né? Como a gente. Embola não, encorda, né? Como a gente chamava, o fumo encorda, ele hoje é pouco produzido, né? A gente tem mais o pessoal já vendendo fumo em folha e principalmente para as empresas. Para as empresas que fazem a transformação desse fumo, faz a cura dessas folhas de fumo, como é o caso da Universal aqui em Lagoa da Canoa, o que a gente chama de Rotabarama. Beleza, minha gente? Então, perfeito, viu? Muito obrigado por participarem aí nessa construção de conhecimento com relação ao cultivo do fumo aqui no nosso estado e principalmente nossa região. Olha, minha gente,
Como a gente falou, né, que a cana-de-açúcar ainda continua como primeiro lugar, primeira posição em produção no estado de Alagoas, tá? No estado de Alagoas, também no Nordeste, tá? E também no Nordeste. Nós temos aí, você consegue observar por esse mapa que eu coloquei aí, que a região leste, o leste alagoano, é a região de maior produção de cana-de-açúcar, tá? Essa maior produção no leste alagoano. Mas quais são as cidades, né? As cidades que mais há plantação de cana-de-açúcar, tá? Em primeiro lugar, nós temos Coruripe, né? Temos Coruripe, São Miguel dos Campos, Marechal Deodoro, Santa Luzia do Norte e Satuba, né? Satuba e São José da Laje. Aí você vai olhar e dizer assim, meu Deus, São José da Laje, eu já vi dizer que o tipo de solo para cana-de-açúcar é o solo massapê, que está ali próximo às regiões litorâneas, e que São José da Laje tem essa grande produção. Lembra que eu falei na questão climática, dos microclimas, que essa região também aí, região de São José da Laje, Ibateguara, Joaquim Gomes, é uma região que tem uma alta pluviosidade, né? E a chuva, ela precisa também dessa boa quantidade de chuva, tá? Então tem essa alta pluviosidade. Assim, ó, você vai ter várias cidades, tá, Jaciara? Várias cidades com produção de cana-de-açúcar, mas as principais que você precisa saber são Coruripe, São Miguel dos Campos, Marechal Deodoro, Satuba, Santa Luzia do Norte e São José da Laje. Esses 6 municípios, eles produzem 40%, de 40% a 61% da cana no estado de Alagoas, tá? Então, gravou aí? Gravou, né? E a gente já sabe, gente. Eu vou fazer esse comentário, tá? Porque eu costumo muito fazer o comentário pelas nossas viagens, principalmente pela minha viagem. Como eu sou o professor que estou passando para vocês, também viajei em alguns momentos. Marcelo quer falar? Pode falar, viu, Marcelo? Professor, quando a gente vai para Maceió, né, tem ali, começa logo Campo Alegre ali já, né? A Sim, plantação de cana, né? sim. E Campo Alegre também não se destaca, não. Sim, ó, Campo Alegre ele se destaca como produtor de cana-de-açúcar, tá? Ele vai ter um destaque, mas ele vai ter uma produção mais ou menos de 5 a 20%, né? Então, são 20 municípios que vai ter essa produção de 5 a 20%. Então, eu vou falar todos os municípios que se destacam nessa produção de cana-de-açúcar, mas o forte destaque, os maiores produtores são esses 6 que eu acabei de falar para vocês, tá? E olha só, para vocês observarem, os dados eles são atualizadíssimos também, tá? São dados de 2018. Tá? Então, professor, mas o destaque é por conta do tamanho do território, do município, ou porque eles plantam mais? Pela Esses que quantidade se de área destacam. plantada. É pela Sim. quantidade de área plantada, viu? Ok. Não Obrigado. é pelo tamanho do município, não. É justamente pela a maior quantidade de área plantada. A Quitéria falou também. Foi, professor, porque eu acho, ele falou aí de Campo Alegre, é porque eles querem referência, que é Coruripe, né? A referência é Coruripe, a usina, né? No caso. Tem essa plantação toda ali, só nesse lado da L220, né? Ali, né? Sim, sim, Ali é muito a bem. referência, é ali uma das referências que é Porto Rico, tem tudo ali, tudo a usina, tudo vai pertencer a Coruripe, né? Que é Isso aí. referência. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, viu? Tem a referência da usina, né? Da usina em Coruripe, né? Então a gente tem essa referência para essa usina, né? A gente também vai ter a usina de São Miguel dos Campos, mas temos essa
produção aí em Campo Alegre, referenciado também para as usinas de Coruripe e São Miguel dos Campos, tá? Então, muito obrigado mesmo. Mas, sim, volto a dizer, quero voltar a colocar esse comentário, esse questionamento, tá? Para vocês entenderem, os 6 municípios que mais produzem cana-de-açúcar, tá? Em quantidade de área plantada, foram esses municípios que eu falei, tá bom? Os municípios de Coruripe, São Miguel dos Campos, Marechal Deodoro, São José da Laje, Satuba e Santa Luzia do Norte, tá? São os 6 municípios com essa maior produção. Mas a gente tem, sim, produção de cana-de-açúcar em Piaçá do Sul, Penedo, Igreja Nova, São Brás, São Sebastião, Campo Alegre, Anadia, Feliz Deserto, Jequiá da Praia, Boca da Mata, Pilar, Coqueiro Seco, Capela, Murici, Ibateguara, Novo Lino, Jundiá, Campestre, Jacuípe, Maragogi e aquelas cidades litorâneas, Japaratinga, Porto de Pedra, São Miguel dos Milagres, Passo de Camaragibe, Barra de Santo Antônio e Paripueira. Não vamos esquecer de Maceió, né? Não vamos esquecer Maceió. Então, Barra de São Miguel, Roteiro também, tá? São os municípios produtores de cana-de-açúcar. Só para vocês observarem. Jundiá, por exemplo. Jundiá, o maior desenvolvimento econômico de Jundiá é a partir da cana-de-açúcar, tá? Então, para a gente ver assim, esse maior desenvolvimento é a partir da cana-de-açúcar. Minha gente, alguém mais aí querendo falar? Eu não consegui acompanhar, mas se tiver alguém, pode falar, tá? Acho que não. Então, olha só, pessoal. Tá aí, tá certo? Esse mapa, o leste alagoano, conhecido também por nós como Zona da Mata, né? A gente precisa entender isso. Conhecido também como Zona da Mata. Professor? Opa! É porque, assim, eu tentei voltar e não consegui, mas consegui agora. Assim, aí no caso, além de Coruripe, Satuba e São José... São José da Tapera... É São José da Tapera? Não, cuidado. São José da Laje. Ah, sim, da Laje. E quais são as outras? Os 6 municípios que mais produzem cana-de-açúcar, tá? Coruripe, São Miguel dos Campos, Marechal Deodoro, Satuba, Santa Luzia do Norte e São José da Laje. Certo. Viu? Ótimo, perfeito, minha gente. Isso, Jaciara, isso. Vamos à última, Santa Luzia do Norte. Isso, muito obrigado. Obrigado de verdade pela sua ajuda também, tá? Muito obrigado. E tá aí, né, o que a gente vai chamar no estado de Alagoas de Leste Alagoano ou Zona da Mata, né? A nossa conhecida Zona da Mata alagoana, que se destaca nessa forte produção da cana-de-açúcar. Perfeito, minha gente? Até aí, tranquilo demais, né? Lá vai eu de novo, professor. Sim. E já eu novamente. A gente falamos da mandioca também, né? Cana-de-açúcar, né? Do fumo. Agora esquecemos também de antigamente aqui existia muito algodão. E hoje eu lembro quando eu era bem pichotinho, que eu nunca cresci, né? Mas eu era pequena. Eu lembrava que a gente plantava muito algodão e aqui essa região, lá no final dos anos 80, tinha muito algodão e hoje acabou mesmo. Não, a gente esquece dessas coisas assim, né? Que tem muita coisa Olha lá só, atrás que esqueceu. olha só. Eu falei isso em outras aulas também, desde o início, quando comecei aqui. E muito bom mesmo essa colocação que você faz com relação ao algodão. Muito bom. O que eu falei que... o Marcelo me perguntou até, professor, em ordem.
né, eu falei dos principais produtos, a cana-de-açúcar, a mandioca e o coco da Bahia, que eles são os principais produtos que desenvolvem a economia dentro da agricultura no estado de Alagoas, tá? Por que eu não falei muito do algodão? Porque o algodão, assim como o fumo está perdendo, entrando em decadência hoje, né? A gente começa a ver uma decadência da década de 90, mas hoje uma grande decadência, né? E aí o que acontece? A gente tem o algodão que muito antes dessa decadência do fumo, o algodão já experimentou a sua decadência. E, minha gente, vocês me chamam a atenção para uma coisa, tá? Me chama para isso mesmo. Lembram que eu falei aqui, ó, gente, por que a cana-de-açúcar está em estagnação? Porque a gente tem pouco investimento de capital nesse cultivo. Então, a questão do algodão é pela falta de investimento nesse cultivo. Gente, porque eu não achei por bem falar, mas a agricultura, ela está dividida em duas características. Temos duas características da agricultura. Primeira característica é a agricultura que a gente chama de agricultura extensiva. Que é a agricultura extensiva? É a que não há investimento de capital, né? E quando não há investimento de capital, não há tecnologia, não há mecanização. Então a gente tem o trabalho feito ali muito de forma arcaica, né? Muito forma arcaica. A pessoa não entende arcaico, então vamos dizer assim, da forma mais antiga, né? Mais robusta, né? Então, por exemplo, a gente tinha aqui no nossa cidade mesmo, para a produção do fumo mesmo, nós chamávamos uma galera, vamos aqui plantar 10 tarefas de fumo. Chama aí umas 10 pessoas para a gente cavar os canteiros. Hoje, o que a gente faz? Não preciso mais de 10 pessoas. Vou cavar canteiro, vou aqui preparar a minha terra. Chama o trator, né? Quem não pode pagar o trator, dá o nome lá na prefeitura, né? E aí a prefeitura, de acordo com a sua ordem, vai mandando os tratores. Então, hoje, preparar a terra já se tornou mais rápido. Acabou tirando o emprego de alguém, né? E já se tornou mais rápido. Então, isso olha aí, tá vendo? Então, isso é investimento de capital, né? Investimento de capital. Então, assim, por que a gente não investe tanto capital hoje no fumo? Porque hoje, como a gente está investindo esse capital, saindo da forma mais arcaica, quando eu faço investimento, eu preciso tirar lucro daquele investimento. Então, eu gasto muito e retiro pouco lucro do fumo. Então, por isso que a cultura ela vai modificando, tá? Ela vai mudando. E aí, vamos voltar aqui, que isso me instigou muito. E aí, quando você pensa nessa questão do algodão, você vai pensar o seguinte: o algodão, ele passou por uma praga, né? Quem for mais antigo do que eu falo por conhecimento dentro da literatura, né? Eu falo por conhecimento dentro da literatura, mas quem é mais antigo que plantou, eu também já plantei algodão, né? E a gente sabe que houve uma praga, né, do algodão, que ela chupava o algodão. Isso aí. Muito obrigado. Ela chupava o algodão e secava o algodão todinho, né? E além dela fazer isso, como a nossa região, ela subsiste, ela existe, na verdade, da agricultura de subsistência, né? Sabe o que é essa agricultura de subsistência, minha gente? A agricultura familiar, onde a gente usa a família para trabalhar, né? Então, como ela existia nessa agricultura de subsistência, essa agricultura ela é muito voltada para várias plantações. Então, vocês hão de concordar comigo. Vamos observar aqui, ó. Você pega um pai, não é seu pai, seu avô, quando plantava fumo, ele plantava no mesmo canteiro fumo, feijão de corda, feijão de arranca, no meio dos canteiros milho. E quando não plantava ou feijão de corda ou de arranca,
plantávamos algodão. Como a praga atingiu o fumo, o medo da população, né, dessa população que sobrevivia, na realidade, do fumo, era de que essa praga fosse tão forte que ela acabasse atingindo o fumo e a gente não conseguisse conter ela, né? Então, a partir daí, a gente diminuiu essa produção do fumo. Há um outro motivo também, gente. Há um outro motivo também. Fernão Velho, lá em Maceió, Fernão Velho tinha uma fábrica têxtil. A gente tem hoje uma fábrica têxtil em Delmiro Gouveia, inclusive no sertão do estado, há sim plantação de algodão, tá? Então, a gente tinha uma fábrica têxtil do maior desenvolvimento na área têxtil do estado de Alagoas, era Fernão Velho. Mas em 1970 ela entrou em decadência e fechou, né? Então, a gente também não tinha como vender, para quem vender. Então, aí a gente acaba parando essa produção, tá? Ó, gente, perfeito. Ó, demais, assim, eu mesmo vou sair daqui muito feliz por essa aula de hoje, tá? Por essa participação que vocês tiveram comigo. Mas eu quero ler aqui também um comentário que a Jaciara fez. Jaciara disse assim, isso, né? Isso, muito bem, Marcelo. O que a Jaciara falou? Ela disse assim, ó, penso, será que no futuro o fumo será igual ao algodão aqui? Porque muitos já estão deixando o fumo pelo milho. É isso que pode acontecer. A gente pode mudar esse cultivo, né? Pode mudar do fumo para o milho ou também para a mandioca, tá? Que é o que já tem acontecido. Tem gente que parou de plantar fumo e prefere fazer o seu investimento em mandioca, né? Porque a gente ainda tem as produções de mandiocas aqui nas nossas regiões, né? Nossas regiões, inclusive, lógico que também em decadência, né? Mas Mata Limpa, por exemplo, era a tão conhecida farinha da Mata Limpa que a gente ainda exporta a farinha da Mata Limpa para outros estados e principalmente para o estado de Pernambuco. Você vai a São Paulo, por exemplo, a maior parte dos habitantes de São Paulo não sabe o que é uma farinha boa, né? Quando comem a farinha de Mata Limpa, eles ficam apaixonados, né? Mas a gente vê também que esse cultivo, essa produção de farinha, ela também tem diminuído bastante, né? Mas mesmo assim, a gente ainda está em alta, ultrapassando o cultivo do fumo. A gente tem o cultivo da mandioca, né? E o do milho hoje, né? Cultivo de mandioca e milho. Muito bem, minha gente. Eu não sei se vocês querem parar um pouquinho ou quer que a gente continue. Eu vou pelo que vocês acharem. Se quiser que a gente pare um pouquinho. Professor. Vai um intervalozinho aí. Ótimo, pronto. Vocês vão. A gente toma um cafezinho, tá? Um cafezinho aí e uma águazinha e a gente volta daqui a 10 minutos. Beleza?